anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Olá, internautas! O programa Opinião hoje dá sequência aos debates que nós estamos fazendo aqui com os nossos convidados sobre as questões ambientais do município de Ubá, sobre a crise hídrica que assola a cidade. E hoje nós trouxemos o engenheiro agrônomo Jardel Peron, ele que é graduando em Direito, pós-graduado em Direito Ambiental e Direito Administrativo, membro da Sociedade de Engenheiros e Agrônomos da cidade de Ubá, uma pessoa que, pelo seu conhecimento, vai ter com certeza muita coisa a acrescentar nesses debates que nós estamos realizando aqui nesse programa. Antes de mais nada, Jardel Peron, obrigado pela presença. Você que já fez parte da bancada desse programa e nessa nova fase do programa Opinião, hoje nós o convidamos para falar aí sobre as questões do meio ambiente na cidade de Ubá. Obrigado pela presença. Olá, amigos internautas, gostaria de te agradecer também pelo convite, Washington. Estamos à disposição para esclarecer ou tentar esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao meio ambiente. Jardel, sem sombra de dúvidas, o meio ambiente tem diversos olhares para a análise das suas questões e também para a elaboração da solução de problemas. A visão do engenheiro agrônomo em relação à questão ambiental de Ubá. Eu queria que você falasse dessa sua visão, que é uma visão muito específica da sua profissão, que é uma profissão que, pela sua própria natureza, tem uma abrangência muito grande nas questões ambientais. Eu posso dizer não somente de Ubá, mas nas cidades que nós estamos vendo, né, no modelo de Brasil que nós vivemos, né, é um total descuido com o meio ambiente, Washington. E principalmente, Washington, um descuido íntimo com a estrutura física do solo. Então, todos esses problemas que estão acarretando, né, que nós estamos vendo, como a crise hídrica e demais problemas, são fatores que foram causados por causa da má estruturação física do nosso solo. Ou seja, pela má utilização do solo. Tanto no solo urbano como no solo rural, principalmente no solo rural. E quando você diz isso, Jardel, eu me lembro das idas pela zona rural da cidade de Ubá, das cidades vizinhas. A gente vê aqueles morros totalmente desflorestados, aquelas vossorocas, aquelas erosões. É isso que você se refere, né? Sim, com certeza. É interessante até destacar, Washington, que na região da Miragaia eu presenciei uma vossoroca naquela região. O que é uma vossoroca? É uma erosão extrema, é uma erosão gerada somente em locais com extrema falta de cuidado ambiental, né? extrema degradação. Então nós presenciamos na região de Miragaia uma vossoroca. E isso, Washington, é algo que nós lamentamos muito, né? Além disso, também nós estamos observando pastagens extremamente degradadas, um pisoteio constante, uma compactação constante de bovinos também naquela região. Então são todos esses fatores que acarretam, né, esse desequilíbrio ambiental que nós estamos vivendo. É interessante destacar também um fator que vem crescendo, principalmente esse ano na cidade de Ubá, que são as queimadas criminosas, né? Nós já presenciamos ao longo desse mês, no mês passado também, inúmeras queimadas criminosas que tiveram no nosso município de Ubá. Inclusive uma delas, né, ocasionou um sério problema, dos funcionários da IMOP, né, que foi ocasionado, foi gerado através de um crime ao meio ambiente, que é essas queimadas irregulares. A questão das queimadas foi objeto, inclusive, de uma matéria aqui na Web TV Uai, onde nós fomos e registramos a queimada que aconteceu aqui pertinho, aqui no Morro do Cemitério, que quase atingiu residências ali ao longo da Rua Coronel Júlio Soares. Enfim, foi um espetáculo realmente terrível. E isso também acelera a degradação ambiental. A gente vê que os morros também do entorno de Ubá estão completamente desflorestados. Isso. E agora com esse aspecto, né, desse período de estiagem característico desse processo de queimadas. E eu queria te perguntar,
no tocante ao abastecimento de água, onde isso afeta as queimadas, a degradação dos morros, dos pastos, enfim, como é que isso afeta o abastecimento de água? Como eu tinha dito anteriormente, Washington, o maior problema que nós temos de meio ambiente é justamente a falta de cuidado com a estrutura física do solo. Um solo sem estrutura física adequada é um solo totalmente impermeável. A água das chuvas, por exemplo, não infiltra no solo, porque a tendência natural da água das chuvas é quando chove, a água infiltra no solo, vai no horizonte O, horizonte A, B, C, rocha matriz, e lá fica o lençol freático. O solo é um local de armazenagem de água, uma armazenagem natural de água. E o que nós estamos vendo com esses processos erosivos, com esses processos de descuido ambiental, inclusive com a compactação intensa de bovinos, nós estamos observando uma intensa falta de cuidado com essa estrutura física do solo. Então acarreta o que, Washington? A falta de cuidado no processo de infiltração de água no solo acarreta no lençol freático com pouca água. Um lençol freático com pouca armazenagem de água acarretará uma consequência na vazão da nascente, uma diminuição da vazão das nascentes. E é isso que nós viemos observar, né, ao longo desses anos na cidade de Ubá. Quando você diz compactação do solo por bovinos, é o pisoteio animal que os animais realizam quando se dirigem a um determinado local para pastar ou para beber água, enfim, aquele pisoteio ali, ele acaba inclusive afetando nascentes na própria zona rural também, né? É até interessante, eu até proponho um desafio, né, para os nossos amigos internautas da Web TV UAI. Esse pisoteio dos bovinos é justamente no morro, aquelas trilhazinhas que eles fazem, né, onde eles andam. Até eu proponho um desafio, Washington, os nossos amigos internautas pegarem uma enxada e tentarem bater uma enxada naquele local onde os bovinos pisam, né, onde a trilha dos bovinos, que eu tenho certeza que é igual cimento, vamos dizer assim. Um local igual cimento, igual uma cerâmica dura, com certeza não vai filtrar água. A falta dessa infiltração de água no solo, uma consequência disso, né, a compactação do solo, acarreta, é isso que eu tinha dito anteriormente, acarreta uma diminuição de armazenamento de água no lençol freático e uma consequente diminuição na vazão das nascentes. No meio rural, isso já traz um prejuízo para a infiltração da água no lençol freático. No meio urbano, levando em consideração também o processo de asfaltamento de ruas e avenidas, quer dizer, quando chove, essa água ela ganha uma velocidade intensa quando desce os morros, né? Também outro fato interessante, Washington, que eu acho interessante destacar isso, qualquer chuvinha que tem na cidade de Ubá, rapidamente o nosso rio Ubá sobe. Aí nós falamos, né, nossa, o rio Ubá está vivo novamente, mas poucas horas depois que a chuva passou, o nosso rio Ubá desce. Isso mostra um desequilíbrio ambiental gigantesco. Por quê? A água que deveria ser armazenada no solo, nós estamos perdendo essa água para o escoamento superficial. A perca dessa água, essa água era para estar ali armazenada no solo e ser liberada paulatinamente ao longo do ano. Nós estamos perdendo ela de uma vez só. Por causa do quê? Por compactação do solo, estradas rurais, estradas também pavimentadas. Então, uma série de fatores, Washington, que afetam nesse armazenamento do solo no lençol freático. Quer dizer, se o lençol freático, a água não infiltra no solo para chegar até ele, se nós não temos reservatórios na cidade, se nós não temos uma represa, a água da chuva está sendo muito mais desperdiçada do que qualquer desperdício que qualquer cidadão lavando em uma calçada ou um carro pode trazer, né? E é interessante também destacar o seguinte, o que demonstra o desequilíbrio ambiental é o excesso da chuva também. Sempre quando tem um excesso de chuva acontece o quê? Enxurradas e assim por diante. Então, são dois parâmetros que nós temos, né? Quando falta água, quando tem a crise hídrica, né? A diminuição das chuvas, falta água na nossa casa. O excesso da chuva, porque a chuva não está conseguindo ser armazenada no solo. Ela vem também causando grandes problemas, né? Destruição para os munícipes, né? Da nossa cidade. E a cidade, com toda certeza, na próxima temporada de chuvas, vai mais uma vez sofrer as consequências dessa urbanização desenfreada, dessa pavimentação, enfim, que percorre ruas e avenidas dessa cidade, e com os morros na situação que estão, a gente vê hoje o porquê que o Ubá alaga tão rápido, porque temos vários pontos de alagamento nessa cidade, e porque também a lama tem tomado conta, né? Porque o morro totalmente desprovido de vegetação, quando chove muito, o que desce é a lama, né? São morros, são casas também construídas em áreas de proteção permanente, né? Que não deveriam estar ali. Então são diversos fatores que acarretam esse desequilíbrio ambiental.
Agora, trazendo esse debate, Jardel, para a questão da estiagem, da escassez hídrica, o que a gente percebe também é que a população sofre com isso por conta realmente de uma falta de planejamento na recuperação das nossas bacias hidrográficas. Nós temos o Ribeirão Bar e nós temos o Ribeirão Bar Pequeno. E ações pontuais, muito pontuais, têm sido feitas. Protegeu-se algumas nascentes, cercaram-se algumas nascentes, enfim, algumas ações de plantios de árvores, mas eu acho que para fazer um trabalho realmente efetivo de recuperação dessas bacias hidrográficas, há de ter um planejamento integrado disso. Você, como agrônomo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é interessante destacar, Washington, que todos devemos trabalhar em conjunto, sejam os órgãos públicos, né, a administração pública, aliada aos técnicos, aos engenheiros, aliada à sociedade. Porque se nós não trabalharmos em conjunto para sanar essa crise hídrica, né, nós teremos outras crises ao longo desses anos. Então, o primeiro passo que eu acho interessante destacar é fazer um levantamento das nascentes rurais. Porque é dessas nascentes que vem a água para a nossa casa, né? Com certeza. Então, fazer o levantamento dessas nascentes. Eu tenho até, interessante, Washington, tem até um pequeno levantamento de algumas nascentes rurais da nossa cidade, né? Então, é interessante fazer esse levantamento dessas nascentes. Porque como que a gente vai fazer uma recuperação de nascentes, sendo que a gente não sabe onde existem essas nascentes? Então, fazendo o levantamento dessas nascentes é muito importante. Cada produtor desse, ele é um potencial produtor de água também. É um produtor de água, né? Ele deve ser valorizado, deve ser reconhecido. Então, são quantos, Jardel, aí relacionados? Em torno, deixa eu só dar uma olhada, só confirmar, em torno de 140. 140 produtores rurais. 140 produtores rurais. Total de nascentes? Total de nascentes, 199. 199 Mas existem nascentes. muitas outras nascentes que não foram levantadas ainda. E é interessante destacar que elas precisam ser, sim, levantadas e ser feito um trabalho técnico com elas também. Porque esses produtores, como você tinha dito, eles são produtores de água. Através deles que vem a água para nossa casa, a água para a cidade, né? E é interessante nós valorizarmos esses produtores rurais. E o Washington, só para fazer um adendo, então após o levantamento dessas nascentes rurais, eu acho interessante, né, fazer um projeto inclusive, até voltando para uma questão política, né, o Dr. Edson, o prefeito da cidade, já até tinha dito que irá dar início a esse projeto, não sei quando, mas é um projeto muito bacana, que é o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Sim, né? É um programa de governo dele. Isso, é um programa do plano de governo deles, né? E o pagamento por serviços ambientais é justamente pagar, dar um incentivo ao produtor rural para que ele possa cuidar da nascente. Porque é o retorno da sociedade, né? Da cidade para esses produtores rurais. Então, um pagamento por serviços ambientais é bem interessante destacar nisso. Então, Washington, fazer o levantamento dessas nascentes, cercar essas nascentes após esse levantamento. Por que cercar a nascente? Porque se a gente deixar a nascente sem cerca, o boi vai até a nascente. E ali há o pisoteio também. Ocorre o pisoteio, a compactação, né? Ocorre aquela compactação da nascente. Eu só gostaria também de destacar, Washington, só para desmistificar alguns pontos, né? As pessoas falam, é interessante cercar a nascente e plantar ao redor da nascente? Boa pergunta. Né? Eu digo, uma orientação que eu posso dar é o seguinte: não plante ao redor da nascente. Né? A nascente, é interessante colocar alguns puleiros, né, de aves, até seria bacana esse puleiro de ave com alpiche, uma coisinha assim, para que aquela recuperação das matas ao redor da nascente, a recuperação do bioma ao redor da nascente, seja algo natural e paulatino. Porque se nós chegarmos lá, aquela nascente está fraca, vamos dizer assim, com pouca vazão, nós chegarmos e fizermos o processo de reflorestamento ao redor dessa nascente, rapidamente a nascente vai perder a pouca água que possui. Porque as mudas que vão ser plantadas ali vão extrair toda a água do solo para o seu crescimento, né? Aí gera uma contradição, né? As pessoas falam, mas Jardel, mas plantar árvore não é importante para ter água? É importante por quê? Porque a raiz da árvore melhora a estrutura física do solo. Melhorando a estrutura física do solo vem toda aquela questão que eu tinha dito. A água infiltra mais no solo, vai até o lençol freático e nutre a nascente, né? Então, plantar árvore é muito importante, Washington, mas deve ser feito de forma responsável, de forma técnica, né? E principalmente ter os cuidados, né? Porque nós devemos plantar as árvores, mas depois cuidar do crescimento dela, porque o mais difícil é essa fase de crescimento dela. Existe um período do ano mais adequado a fazer essa proteção de nascentes, a fazer todo esse trabalho? Washington,
fazer a proteção de nascente, eu acredito que todo período é importante, seja um período de pouca chuva ou período de muita chuva, mas o projeto de reflorestar, né, é interessante destacar que deve ser feito no período de chuvas mesmo, processo de reflorestamento. Agora, a proteção da nascente tem que ser feita de janeiro a dezembro, algo constante, para que nós possamos, né, ter um retorno dessas nascentes ao longo dos anos posteriores. Agora, muito interessante esse levantamento, são 199 nascentes em 140 propriedades rurais. A gente tem um trabalho realizado pela UENG, pelo curso de Ciências Biológicas da UENG, um trabalho que já tem praticamente 10 anos, que fez o levantamento das nascentes urbanas. Sim. Então o UBA detém, né, o conhecimento da localização da grande maioria das nascentes, não só no perímetro urbano, como dentro da zona rural também. Então, acho que está na hora, né, de começar a fazer o trabalho de proteção dessas nascentes. Eu gostaria de destacar esse trabalho da UENG, que eu cheguei a ler esse trabalho, achei muito bacana. E a UENG, os pesquisadores da UENG constataram algo um tanto quanto interessante, que a maioria das nascentes urbanas se encontram contaminadas com coliformes fecais. Ou seja, precisa de proteção Precisa também, né, de cuidados para aquilo, porque no período de crise hídrica, o número de pessoas que vão até essas nascentes urbanas para conseguir água é um número muito significativo. Sem dúvida. E uma consequência, a falta de cuidado das pessoas que pegam aquela água da nascente urbana pode acarretar o quê? Um aumento do número de pessoas nos hospitais contaminadas por coliformes fecais, né? Diarreia, uma série de problemas que eu não sou responsável, né, nessa parte médica para dizer com clareza, mas também deve ser avaliado na administração pública essa questão também. Agora, Jardel, você do seu próprio punho, você fez aqui vamos dizer assim, um pequeno manual de técnicas para serem utilizadas no campo que podem fazer com que haja uma grande melhoria no tocante à recuperação dos solos, à revitalização das nascentes. E eu queria aqui pegar algumas dessas técnicas que você relacionou. Em primeiro lugar, uma técnica aqui que, em primeiro lugar, seria o levantamento das nascentes rurais. Sim. Já foi feito, né? Agora, são técnicas que, por exemplo, caixas secas. O que seriam essas caixas secas e como elas podem aumentar o armazenamento de água? São caixas, né? Nós utilizamos o trator, né? E realizamos como se fosse uma caixa mesmo, mostra, como um trator. Uma caixa, para quê? Qual o significado disso? Para quando chover, aquela caixa seca tiver armazenamento de água e absorver a água ao longo do tempo. De onde elas devem ser preferencialmente instaladas? Próximas às estradas. Nas estradas vicinais, no caso, né? Estradas vicinais. Porque inclusive, contribui o Washington na manutenção dessas estradas rurais também. É até interessante destacar isso. Essas caixas secas fazem um processo similar ao da barraginha que contribui também nessa manutenção das estradas rurais. Então, todo esse processo, Washington, serve para algo muito simples, que é a absorção de água no solo. É isso que eu não canso de falar isso. Nós temos um problema de compactação do solo. Nós devemos melhorar a estrutura física dos nossos solos. E a caixa seca é uma das alternativas diante de tantas que eu coloquei, né, nesse documento. Você colocou também as barraginhas, fazendo aí um paralelo, uma comparação entre caixa seca e barraginha. Então, é interessante destacar, né, que já foi realizado inúmeras barraginhas, né, ao longo de Miragaia, mas o que é mais importante ainda, Washington, não é somente fazer barraginhas, mas dar manutenção a elas. Então é interessante destacar, né, que os produtores, onde tem essa barraginha, né, onde possui os proprietários da zona rural, os proprietários de lotes ou terrenos da zona rural, onde tem essas barraginhas, eles devem fazer a manutenção. Porque não adianta nós fazermos a barraginha e deixarmos o boi entrar dentro da barraginha e compactar a barraginha. Ah, sim, o gado pode usar as barraginhas como bebedouro, né? Como bebedouro não é essa a função, né? Não vai pisotear, compactar o solo e aí a água não infiltra isso, mais. O que a gente quer é o seguinte, que a gente quer um processo de absorção de água do solo, né? Nós não queremos que aquela barraginha fique compactada e não ocorra esse processo de absorção, um processo de infiltração de água. Então é interessante o seguinte, né? Fazer o trabalho sim de fazer barraginhas, mas que o proprietário do terreno rural possa ter o compromisso, né, de fazer esses cuidados, essa manutenção da barraginha, para que ela possa ser de fato efetiva ao longo dos anos. Processo de cercamento de nascente nós já abordamos, mas existe assim, ao longo, aliás, ao redor da nascente, qual seria o raio
ideal para que se instalasse ali a cerca protegendo a nascente? Eu digo que o raio ideal, Washington, é em média de 30 metros ao redor da nascente. Ou seja, fazer o cercamento com Isso. moirões, arame farpado, para que os animais não possam ir até aquele local, né? Preservar a área de proteção permanente mesmo ao redor da nascente. Temos aí ainda o reflorestamento e a recuperação das pastagens degradadas e também uma técnica denominada terraceamento. Eu queria que você falasse sobre isso agora. Essa técnica eu acho que ela é muito importante. Vou começar a falar pelo reflorestamento, né? Então é interessante sim fazer o reflorestamento, é muito importante, né? Fazer o reflorestamento, mas tem todo aquele cuidado. Então, como eu tinha dito anteriormente para você, Washington, para que serve as árvores nesse processo de produção de água, né? As árvores, a raiz das árvores, melhoram a qualidade física do solo. Melhorando, no entanto, Washington, pode até fazer uma experiência em casa mesmo. O local onde tem árvore, se pegar uma enxadinha e dar uma batidinha, o solo rapidamente a gente consegue fazer uma extração do solo. O local onde não tem árvore, tem uma pastagem, algo mais assim, a gente dá uma batidinha no solo, o solo já é mais compactado, mais duro, né? Até interessante os nossos amigos internautas fazerem isso em casa, algo mais prático, né, para presenciarem isso. Então, fazer o processo de reflorestamento. Mas para fazer esse processo de reflorestamento tem que ter muita técnica também. Uma das técnicas, por exemplo, que é importante é fazer os cuidados com os formigueiros. A gente deve fazer um cuidado com os formigueiros daquele local onde é feito o reflorestamento. O que você chama de fazer um cuidado com os formigueiros? Usar o processo de inseticida mesmo, para matar as formigas. Por quê? Porque se não matar as formigas matam as mudas. Sim. Né? E também, Washington, tomar cuidado com os bovinos, porque alguns bovinos chegam até o local e comem a muda quase inteira, né? Então não adianta a gente só plantar, a gente tem que ter todo um cuidado. O cuidado com a nutrição também, utilizar NPK ou adubo orgânico, né? Para que a planta possa ter os nutrientes essenciais para o crescimento dela. Locais prioritários para plantar. Topos de morro. Topo de morro. Topos de morro. Os topos de morro são como se fossem a caixa d'água, né, de uma microbacia, de uma bacia hidrográfica. Então, os topos de morro é o local essencial para que possa ser feito esse processo de florestamento. E também a mata ciliar, né, que é ao redor do rio. Por que a mata ciliar? É interessante destacar isso também, Washington. A mata ciliar protege diminui a erosão, né? Diminui o processo de assoreamento dos rios. Então, ter mata ciliar, fazer um reflorestamento ao longo dos rios, próximo aos rios, é muito importante para diminuir essas questões erosivas. Quando não chova, aquela terra à margem do rio cai dentro do rio e assoreia o rio. Assoreia o rio. Então é importante também ter esse cuidado, né? E principalmente, Washington, é interessante destacar o seguinte, que a planta, um dos fatores do crescimento dela é a água. Não adianta nós fazermos o processo de reflorestamento se não tem água para jogar na planta. Então, são vários cuidados que devem ser realizados, cuidados técnicos mesmo, para que possa adquirir, né, uma qualidade nesse processo de reflorestamento. E quanto ao terraceamento? Terraceamento é uma prática que eu gosto muito do terraceamento. O terraceamento é como se fosse terraços ao longo, né, da propriedade. E esse terraceamento ele é muito importante porque ele contribui para a diminuição da erosão, diminuição do impacto de água, a chuva né, cai, né? Então ele é como se segurasse a velocidade da água da chuva. Então ele diminui o processo erosivo do solo. O que o terraceamento tem a ver com as curvas de nível? Então é similar. Então é o mesmo processo. Isso, é o mesmo processo, é a mesma ideia. Entendi. Mas o terraceamento que eu tinha colocado nesse documento é o terraceamento tipo Magnum, que ele tem uma largura maior do que o terraceamento utilizado para as curvas de nível. Então o terraceamento tipo Magnum deve ser feito numa área pouco declivosa, uma área com declive um pouco menos acentuado, e ele tem a base mais larga. Ele tendo a base mais larga, Washington, ele aumenta o processo de infiltração de água. Então ele contribui com a erosão, diminuição da erosão do solo, e aumenta o processo de infiltração de água, que é isso que nós queremos, é que a nossa água infiltre, que a nossa água não seja perdida por escoamento superficial no nosso rio Bar. Bom, eu vou chamar agora um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Jardel Peron falando sobre essa última técnica descrita aqui nesse pequeno manual que ele preparou, que é a técnica da subsolagem, uma técnica que eu nunca tinha ouvido falar, muito interessante, vocês vão conhecê-la, e vão conhecer também um projeto de reaproveitamento
do óleo de cozinha, esse óleo que quando é despejado na rede de esgotos causa prejuízos tremendos. E esse projeto está sendo desenvolvido por uma equipe comandada pelo Leonardo Toledo, que vocês vão também conhecer logo depois desse rápido intervalo. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br. Estamos de volta com o programa Opinião e agora recebendo também o Leonardo Toledo, ele que é aluno do curso de Técnica em Reciclagem do IF-Sudeste, ali no campus em Rio Pomba. E o Leonardo, daqui a pouco a gente conversa com ele também, já que ele participa do projeto da Eco Recicle, que é um projeto que visa a reciclagem do óleo de cozinha, um projeto que foi desenvolvido pelo Jardel Peron e agora está sendo aplicado em diversas escolas do município, através do Léo Toledo e de uma grande equipe, né, de pessoas, de alunos do IF-Sudeste, que está percorrendo aí as escolas e falando da importância da reciclagem do óleo de cozinha. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Jardel, eu queria que você finalizasse, portanto, esse pequeno manual de técnicas de recuperação de solos degradados, de replantio de árvores, com essa técnica que, francamente, eu nunca tinha ouvido falar, pude ler aqui, uma técnica muito interessante que é da subsolagem. Eu queria que você explicasse essa técnica. Para mim, eu acredito, Washington, que essa técnica é a mais importante nesse período que nós estamos vivendo de crise hídrica, né? E deve ser feita de forma imediata, né? Justamente para, no momento de chuvas, a gente conseguir ter essa absorção de água através do solo. Essa técnica de subsolagem, Washington, tentar traduzir ela de forma mais simples, né, para os nossos amigos internautas, é como se fosse uma faca, vou até levantar o papel, né? É como se fosse uma faca rasgando o solo. Ela rasga o solo. E essa consequente faz uma fenda intervenção, no solo. isso. Essa consequente intervenção no solo, Washington, acarreta o quê? Acarreta uma descompactação do solo. A técnica de subsolagem consegue descompactar o solo mais profundo, na parte mais profunda do solo. Por quê? Porque o subsolador é como se fosse uma faca de em torno de 50 centímetros. Então ele consegue atingir a parte mais profunda do solo, quase atingindo já no horizonte B do solo. Então nós temos algo bem interessante, bem fácil de ser feito. Isso é interessante destacar, Washington, que é bem simples de ser feito, né? E não precisa de área destinada para isso. Por exemplo, o caso da barraginha. A barraginha o produtor precisa doar uma área, né, para que seja construída a barraginha. Já a subsolagem não. A subsolagem, o produtor só precisa ter uma área plana, uma área de pouco declive, né? Uma área mais plana, e permitir que passe o subsolador naquela área. Tração animal, máquina? Tração de máquina, ideal. Tem como fazer com tração animal também, só que é bem desgastante no caso, né? Mas o ideal é tração de máquina. Então, fazer um joguinho da velha, como se o subsolador fizesse um joguinho da velha no solo, para aumentar o período, para aumentar a absorção de água, infiltração de água no solo. E essa técnica ela pode ser feita nos solos mais compactados? Sim, o ideal é que seja feita nos solos mais compactados mesmo. É esse que é o objetivo, para recuperar essas microbacias hidrográficas. E é bem interessante destacar que essa técnica foi desenvolvida pelo professor Liovando, que inclusive foi um professor lá de Viçosa. Ele fez essa técnica em alguns locais e observou uma vazão significativa das nascentes. Aumentou a vazão das nascentes em poucos anos. Então é algo fácil de ser feito e eu acredito que deve ser feito de forma imediata, para que nós possamos, né, ter um resultado de médio a longo prazo mais rápido, pelo menos um resultado de médio prazo um pouco mais rápido, né? Existe algum exemplo de propriedade rural que você já tenha visitado que o produtor tenha utilizado essa técnica? Essa técnica, Washington, foi utilizada através do meu conhecimento, né, somente em uma propriedade rural aqui em Ubá, que foi do senhor Oswaldo Zag, da região de Ubá Pequeno.
Foi realizado, salvo engano, em 2015, mas essa técnica tem que ser renovada ano após ano para, de fato, retirar a compactação do solo. Ele fez isso próximo a uma nascente? Fez isso próximo a uma nascente, a microbacia hidrográfica dele. E só para fazer um adendo, Washington, no período de 2015, você lembra daquela forte crise hídrica que nós tivemos, sim, né? Sim. A única propriedade daquela região de Ubá Pequeno, que estava ainda com as pastagens mais verdinhas, estava com uma vazão que não diminuiu a vazão da nascente, foi a propriedade do Sr. Oswaldo Zag, porque ele realizou essa técnica. Muito interessante. Subsolagem, uma técnica fácil, né, de ser aplicada, exige aí, sei lá, poucas horas de máquina, não é isso? Poucas horas. E dá resultados? Resultado imediato. Técnica fácil de ser aplicada e tem que dar resultado imediato. Existem outras técnicas, né, Washington, que a gente poderia comentar, que também contribuem para essa estrutura física do solo, como plantio direto na palha, e outras técnicas também que contribuem com esse processo de absorção de água no solo, que contribuem, né, nessa manutenção da estrutura física do solo. Perfeito. Bom, eu tenho o prazer de receber aqui também o Leonardo Toledo. São pessoas que já inclusive participaram aqui da Web TV Uai. O Leonardo foi um dos primeiros repórteres da Web TV Uai, também tinha convidados aqui que ele recebia, fazia entrevistas aqui no programa, no estúdio, e hoje eu recebo aqui com muito prazer o Leonardo Toledo, já que ele está à frente desse projeto denominado Eco Recicle, que é da reciclagem do óleo de cozinha. Leonardo, esse projeto você pôde, através do curso, né, de técnico de reciclagem lá no IF Sudeste, você pôde tomar conhecimento então de técnicas de reciclagem e tomou conhecimento aí da reciclagem do óleo de cozinha. Como é que isso aí funciona, Leonardo? Nós somos alunos do IF Campus Juiz de Fora e nós agora estamos na fase de estágio mesmo do curso. E quando se fala em reciclagem, geralmente as pessoas têm em mente a questão da latinha de alumínio, a questão do papelão, a questão da garrafa PET. O óleo de cozinha usado seria assim quase que o último, né? Então o que nós fizemos? Nós precisávamos fazer esse estágio, procuramos o nosso amigo aqui, o engenheiro agrônomo Jardel Peron, que nos orientou e nos deu a ideia de fazer sobre a reciclagem do óleo de cozinha. Então nós amadurecemos essa ideia, fizemos reuniões, né, levamos a proposta para os nossos tutores, nós temos o tutor presencial aqui em Ubá, que é a Andréia, a Geni, temos os tutores também lá de Juiz de Fora, que é o Elimar, o professor Ciro, a professora Cecília, e prontamente abraçaram a ideia, acharam uma ideia super interessante. Então o que nós fizemos? Fizemos uma segunda reunião, né, Jardel? Isso. Já para expor como seria feito o trabalho. Bem, a nossa equipe hoje ela está formada por 6 alunos, né? Porque nós temos alunos de outras cidades, temos alunos de Viçosa, de Cataguases, de Muriaé, de São Geraldo. Então cada um fez especificamente com a região, nós de Ubá resolvemos fazer essa do óleo. Bem, no que consiste esse trabalho, Washington? Juntamente com a Superintendência de Ensino, através do professor Samuel Gazola, nós entramos em contato com ele. Ele, na mesma hora, abraçou a ideia, colocou todas as escolas estaduais do município à nossa disposição e, inclusive, nós já começamos o trabalho de divulgação na escola Padre Joãozinho. Gostaria até de agradecer lá ao diretor, o Robson. Fizemos também na escola do Raulzinho. Vamos fazer agora na escola Maria Antunes Calçada, essa semana. Já na semana que vem nós vamos visitar mais 3 escolas, que seria a Governador Valadares, Camilo Soares e o Levindo na Vila, né? Nós estamos com o seguinte projeto, Washington. Nós estamos fazendo a intervenção direto com os alunos, mostrando para ele o malefício desse óleo jogado na pia, jogado em lugares inadequados, até mesmo no solo, porque quando você joga o óleo no solo, ele impermeabiliza o solo, né? Até um fator agravante para a falta de água hoje na nossa cidade, um dos, né? E então, Washington, nós, além do trabalho de educação ambiental, a gente mostra para o aluno, nós levamos um peixe dentro de um aquário, mostramos para ele qual a dinâmica do óleo, que ele não se mistura com a água. E a proposta é que esses alunos tragam o óleo de cozinha usado para a escola. Posteriormente, nós vamos fazer
o recolhimento desse óleo através da Reciclau. Então nós vamos trabalhar o projeto ambiental, que é a coleta do óleo, né, e explicando para o aluno como que tem que ser feito, e o projeto social. Por que social? Esse óleo ele é repassado para a Reciclau, a gente não tem... A destinação final dele é a Reciclau. Isso. Então nós não temos vínculos financeiros, né? Nós não visamos a parte financeira. Nós pegamos esse resíduo, esse óleo, passamos para a Reciclau, para que a Reciclau possa vender, a Reciclau sim, ela possa vender e angariar fundos, né, para a manutenção dos seus cooperados lá, Washington. Isso aí, então, é um trabalho de estágio, vamos dizer assim, de final já de curso lá do IF-Sudeste. Vocês tentaram, assim, junto à prefeitura, a possibilidade de desenvolver esse estágio pela Secretaria de Meio Ambiente? Houve algum entendimento nesse sentido? Isso. Inclusive, uma das alunas, ela é funcionária de carreira da Secretaria de Meio Ambiente. Então ela intermediou, né, essa conversa com o atual secretário de Meio Ambiente, e ele passou que teria que conversar com o pessoal da administração, da Secretaria de Administração. E eles não mostraram assim muito interesse, né? Não sei porquê, o motivo, não mostraram muito interesse, porque eu acho que esse estágio nosso, ele é um estágio obrigatório, não remunerado. Ou seja, não geraria ônus nenhum para o município. Muito pelo contrário. A prefeitura ela conseguiria esses 12 alunos de graça fazendo um trabalho ambiental, custo zero. E, né, por motivos lá que a gente não sabe quais foram, não nos deixaram participar desse estágio lá. Por isso nós procuramos o superintendente de ensino, o professor Samuel, que prontamente abriu a porta das escolas estaduais, e nós estamos dando esse início. A princípio será 6 escolas, né? Porque o nosso estágio ele vai até novembro, até o dia 30 de novembro. Posteriormente, ano que vem, se Deus quiser, a gente pretende dar continuidade, porque a nossa meta, eu acho, já para esse final de ano, eu estou com uma perspectiva assim, muito grande de conseguir no mínimo 500 litros de óleo. Já assim, nesse praticamente 2 meses de trabalho. Né? A gente tem visto que os alunos eles têm mostrado muito interesse quando a gente leva o peixe, né, como eu disse no início, que mostra que a água não se mistura com o óleo, o peixe ali, então eles se sensibilizam. E a gente tem que ir nisso, a gente inspira no aluno, principalmente do ensino fundamental. A minha esperança é que o aluno, principalmente do ensino fundamental, ele consiga levar isso para o resto da vida. Eu vou te dar um exemplo, a minha filha. Minha filha hoje ela está com 12 anos, eu vim buscá-la na escola, ela me pediu um picolé, né, com o papel, aquele plástico do picolé. Nós saímos aqui da praça do Jardim São Januário, fomos achar uma lixeira no calçadão. E ela foi com o papelzinho e com o palitinho na mão até achar. Então, é um trabalho de conscientização e a longo prazo. Quando você, Jardel, pensou nesse projeto da EcoRecicle, o viés do projeto realmente era sensibilizar, principalmente os alunos aí das escolas que estão sendo visitadas, para a importância de não se jogar esse óleo no meio ambiente, particularmente nas pias, nos rabos das pias, nos bueiros. Tanta gente que faz isso. Outro dia mesmo presenciei o dono de um bar com a panela daquela lotada desse óleo já utilizado, derramando o óleo dentro do bueiro. Quer dizer, isso na rede de esgoto, com certeza, deve fazer um tremendo estrago. Né? Só para fazer um adendo, Washington, 1 litro de óleo contamina em torno de 10 mil litros de água. Tem pesquisas que comprovam que esses litros de água são ainda maiores. Então, quando nós estudamos esse projeto, né, eu juntamente com os alunos do IF-Sudeste, nós pensamos o seguinte, né, de levar um processo também de educação ambiental nas escolas. Eu acho que esse é o ponto mais importante desse projeto. Porque nós começamos a atingir a criança atinge a família e assim por diante. Então, nós estamos vivendo um período de crise hídrica, também se deve, né, ao processo de falta de consciência ambiental. Então, a ideia principal desse projeto é atingir, de fato, as crianças e a criança atingir a família, para que todos para que a sociedade, né, possa ter uma consciência ambiental mais ampla, né? É interessante destacar esse exemplo que o Léo tinha dado, o exemplo que o Léo deu agora, né, da filha dele. Então, a criança já tem a consciência ambiental.
Eu tenho certeza, se o Léo jogasse o papelzinho perto da filha dele no chão, a filha dele falaria com ele: pai, você está fazendo coisa errada. Né, Léo? Então a criança educa também os pais. Isso são é muito multiplicadores. importante. São multiplicadores, são os maiores multiplicadores que nós temos. E essa foi a ideia principal. E o interessante, Jardel, Washington, é que nesse bate-papo que nós temos com esses alunos, é a falta de informação. Até mesmo a própria escola, ela não dá esse tipo de informação para o aluno. Hoje mesmo, né, nesse bate-papo que nós tivemos lá na escola do Padre Joãozinho, nós temos uma aluna, que é a Mara, né, uma estudante nossa, uma estagiária, ela falando lá, fazendo a palestra, aí uma criança levantou o dedo: ô tia, mas a minha mãe não joga na pia, ela joga no vaso sanitário. Aí, né, nós explicamos para ele que é a mesma coisa, é a água que vai para o esgoto, então quer dizer, entope a tubulação. E, como eu disse, a falta de informação. O óleo, Washington, ele após reciclado, ele pode se tornar o próprio biodiesel, ele pode se tornar graxa, que volta para a rede de automóvel, né, motos, bicicletas, sabão, né, que é o mais usado, o sabão, e também, me falha a memória aqui agora, um outro subproduto. Isso. Então, ou seja, são vários subprodutos que a gente consegue através da reciclagem do óleo, uma coisa que, teoricamente, para a gente seria um lixo, né, descartar no lugar errado, acondicionando ele no lugar certo, entregando, no caso, para reciclar, ela vai dar um destino correto para esse óleo. Ou seja, deixa de poluir, como o Jardel falou, milhares de litros de água no curso do nosso rio. Muito interessante. O projeto EcoRecicle, portanto, sendo aí desenvolvido nas escolas da rede estadual da cidade de Ubá, pelos alunos do IF-Sudeste, alunos do curso técnico de reciclagem. O projeto foi idealizado aí pelo Jardel Peron. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um programa realmente muito rico em informações e em desenvolvimento também de ideias que podem servir para minorar os impactos ambientais, tanto do óleo de cozinha que é utilizado pelas pessoas, como também das técnicas, né, que o Jardel Peron desenvolveu, estão aqui nesse pequeno manual: técnicas de recuperação de solos, de reflorestamento, de replantio de árvores. E esse é o objetivo do programa Opinião: trazer informações que possam ajudar você a meditar sobre essas informações e aplicá-las no dia a dia. Eu quero deixar aqui uma dica, tá? O efeito que o óleo de cozinha faz no meio ambiente, ele faz dentro do seu organismo também. O óleo saturado é muito perigoso para o organismo. Tem muita gente que utiliza o óleo várias vezes para diversas frituras, e isso também entope veias e causa uma série de problemas de saúde, né? Nem entope somente rede de esgoto, né? Entope nossas veias também. Exatamente. Né? Então fica aí a dica, e eu gostaria de agradecer aqui a presença do Leonardo Podedo, do Jardel Peron, neste que foi mais um programa Opinião, trazendo para vocês todos os assuntos interessantes e importantes para que a gente possa fazer cada dia um meio ambiente melhor para todos nós. Obrigado pela audiência e até o próximo programa Opinião. O UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.